É pequena a chance de Bobadilla estar no segundo semestre vestindo a camisa do São Paulo. É que o tricolor, que precisa vender atletas, vê no Bobadilla um dos seus ativos mais valorizados no exterior. Segundo o site Team Talk, da Inglaterra, há mais 2 interessados, o Celtic da Escócia e o Brighton, representante da Premier League. São Paulo assegura que ainda não foi procurado, mas a própria notícia lá na Inglaterra afirma que os contatos até aqui foram feitos entre representantes do clube e o staff do jogador. São Paulo já tomou uma decisão em relação ao Bobadilla, não há por que negociá-lo agora, até porque a impressão que se tem é de que o Bobadilla vai se valorizar até a metade do ano, e em especial na Copa do Mundo, jogador que tem tudo para ser titular da seleção paraguaia, imaginando que o Bobadilla possa fazer bons jogos nos Estados Unidos, no México e no Canadá, certamente seu valor de mercado será ainda maior. Jogador comprado do Cerro Porteño por 2.700.000 euros, 13 partidas, 2 gols e 1 assistência na atual temporada, já soma 18 jogos com a camisa da seleção paraguaia. Você, torcedor do São Paulo, venderia o Bobadilla por qual valor? Ou para você ele é inegociável? Já usa o espaço para comentário e registra a sua opinião, beleza? Agora te falar sobre o Botafogo, que está perto de contratar Ferrarese. Jogador argentino, se naturalizou venezuelano e pertence ao São Paulo, atleta caro, comprado por 4.300.000 euros junto ao Grupo City. Namoro entre Ferrarese e Botafogo começou no início da temporada. Na oportunidade, o São Paulo tentou fazer um acordo de troca de atletas. Não houve consenso entre os jogadores e o Ferrarese acabou permanecendo no Morumbi, mas desde então tem jogado pouco. Foram só 5 apresentações na atual temporada. Botafogo fez uma nova proposta de empréstimo, assumindo 100% dos salários e bancando uma opção de compra que faria com que o São Paulo recuperasse todo o investimento feito junto ao Grupo City, caso o Ferrarese bata metas e seja comprado em definitivo. Atleta de 27 anos de idade, que acabou, no fim das contas, perdendo espaço com o técnico Hernan Crespo. São Paulo, que tem feito mudanças no seu elenco. Alisson está bem perto de ser anunciado como reforço do Fluminense. Já o Botafogo, que acaba de fechar a contratação do Júnior Santos, investimentos bem mais baratos de jogadores livres no mercado ou que não têm sido utilizados por seus clubes. Vamos falar de uma negociação que, enfim, parece que vai dar certo, né? Alisson tem agora um novo destino, o Alisson, né? Depois de toda a confusão do Corinthians, voltou, ficou ali sem clima no São Paulo. Agora ele vai para o Tricolor, é isso? Bem-vindo, meu amigo. É isso, Lu. Muito boa tarde para você, Fabiola, PVC que tá em novo posicionamento hoje, né? Onde quer destrocar, PVC? Estiloso. Vamos lá. Eu vou deixar você sentar, PVC. Nesse estúdio a gente tem polivalência. A gente é versátil. Mexemos aqui no time aqui, Gabriel. Opa. Mexemos no posicionamento do time para confundir os concorrentes. O PVC, que é o tal do meia box. Box to box. Box to box. Não, é box to deck. Agora, Lu, para falar um pouco do Alisson, de fato, né? Ontem o Fluminense fez uma oferta de empréstimo ao São Paulo, né? Teve uma conversa iniciada e ontem pela noite teve um avanço bastante importante na negociação. E aí hoje pela manhã a informação do nosso companheiro Valentim Furlan é que já existe um acordo entre as partes, já está em troca de documentação, ouvi agora há pouco, e o Alisson vai para o Rio de Janeiro nas próximas horas. Empréstimo de uma temporada, não haverá compensação financeira, né? Então, na época do Corinthians, era 1,5 milhão de pagamento pelo empréstimo. Isso não vai acontecer. 100% dos seus vencimentos mensais a cargo do Fluminense e também ali o passe fixado em 2,5 milhões de euros, cerca de 15,3 milhões de reais, caso o Flu queira comprar o Alisson ao final do seu contrato. O Alisson estava até já ali sendo planejado uma volta dele, estava bem fisicamente já para voltar. Tinha uma ideia que ele voltasse e fosse até titular contra o Coritiba no Couto Pereira. Ele seria relacionado, mas teve uma virose. E aí a situação não caminhou. E aí as partes entenderam que com essa oferta, então, que é um pedido direto do técnico Luiz Ubeldia, era mais jogo para o Alisson deixar o time do São Paulo. Então agora tá por detalhes, Lu. Essa negociação aí perto de ser concretizada, então, depois de uma longa novela. É bom para os dois, PVC? Sabe que a cláusula do empréstimo é meio diferente, né? É empréstimo até o Crespo não ser mais técnico. Não é verdade. Não, Pode ser. É verdade. É até o final do ano. É até o final do ano.
Mas no fundo, o negócio é mais ou menos esse. Até o Crespo não ser mais o Enquanto o técnico. Crespo estiver lá, Alisson não retorna. Não, o Crespo até foi gentil com ele depois na volta da história do Corinthians, sentou com ele, conversou com ele, mas o Crespo não é. O Crespo não morre de amores pelo estilo do Alisson. Ele não é o tipo de jogador que ele gosta. Não é. As coisas que falam assim, o técnico não gosta do jogador, parece que ele não vai com a cara dele, não se trata disso. Ele não é o tipo de jogador que combina com o tipo de jogo que ele faz. E então o Alisson precisa voltar a jogar. E ele precisa estar feliz e vai para o Fluminense. O Fluminense teve a lesão do Bernal, que não foi lesão de ligamento cruzado anterior, né? Não foi rompimento. O Bernal vai ficar 1 mês fora. O Alisson chega para substituir o Bernal nesse período e para eventualmente disputar a posição tanto na função do Bernal, que é a função do Hércules também, como para jogar nas funções que ele jogava antes, como ponta. Ele pode completar o meio-campo pelo lado direito, pode jogar uma função diferente, até jogando um 4-1, 4-1 com Hércules e Alisson e o Martinelli de primeiro volante. Ele vai ajudar muito o Fluminense e o Fluminense vai ser bem importante para o Alisson nesse momento da sua carreira. Vai precisar, né, recuperar a confiança, né, voltar a jogar bem, mas também depois de todo esse episódio que acabou pegando muito pro Alisson, vai ser bom mudar de ares, né, para ele retomar a carreira dele. O São Paulo agora, nesse apagar das luzes do mercado da bola, ele vê 2 jogadores do seu time fechando com rivais, só que são números muito bons que podem dar um impacto bastante gigantesco. O primeiro deles, que não tem nenhum tipo de novidade ou tampouco um peso na informação, é o Alisson indo para o time do Fluminense. O São Paulo não trouxe ninguém do Fluminense, ele opta por não trazer ninguém. A princípio, num primeiro momento, ninguém do Fluminense viria para o tricolor. Quando o São Paulo coloca o Alisson no mercado e permite que ele vá para outro time, a princípio era o Corinthians, agora é o Fluminense, o São Paulo ele não está envolvendo o jogador na troca. A princípio também tinha jogadores envolvendo ali no Corinthians e coisa e tal. O Crespo mesmo colocou ali um balde d'água e falou: aqui acabou, não quero ninguém do Corinthians. Agora, existem algumas opções no time do Fluminense, até pro São Paulo tentar trazer, só que o São Paulo mesmo, ele opta por não trazer ninguém e coloca um preço ali no futebol do Alisson. Assim, a princípio, o São Paulo, no Corinthians, mandaria o Alisson por 1,5 milhão, mais os salários que o Corinthians tem que pagar e tal. Agora, no Fluminense, a coisa ficou muito melhor. O São Paulo não ganha esse 1,5 milhão e manda o Alisson, que é um pedido direto do técnico Luiz Ubeldia, que é técnico do Fluminense hoje. Mas o São Paulo coloca uma cláusula de opção de compra, que se ele bater meta tem que comprar, e a meta do jogador ela tem ali um valor estipulado em 2,5 milhões de euros, o que totaliza aproximadamente 15 milhões de reais. Então sim, o Alisson vai para o time do Fluminense agora, ele ganha quase 600 mil reais por mês. Então o São Paulo fará essa economia também, o que até o fim do ano, você coloca aí vezes 10 meses, né? Estamos no mês 3, vezes 10 meses, quase 600, dá quase 6 milhões de reais. Então só os 6 milhões de economia no salário do Alisson só dele ir para o Fluminense. Agora, se o Fluminense ele conseguir bater as metas e o Fluminense for comprar o jogador, mais 15 milhões de reais na mão do São Paulo, o negócio fica muito bom. Então, a 15 milhões não ganhou ainda, mas a economia de quase 6 milhões até o fim do ano vai ter sim, e o Alisson será jogador do Fluminense, o São Paulo optando por não trazer ninguém. Pro lugar do Alisson, o São Paulo já lança o Jorginho. Jorginho é um volante da equipe de base do São Paulo, segundo volante que sabe jogar com a bola nos pés, tem um poder de força de desarme muito bom, é um jogador que é muito do agrado do técnico Hernan Crespo e já fez a sua estreia jogando contra o Curitiba quando teve aquele time reserva e nós voltamos com a vitória. O Jorginho, ele conseguiu desbancar nomes como Matheus Ferreira, como Ibali e também como Negruti, Hugo Leonardo, Luan, Pablo Maia, caras que estavam aqui já no time principal. Ele passou à frente de todo mundo numa escala de preferência para o técnico Hernan Crespo e assumiu o time do tricolor. Agora ele volta a ser reserva no momento em que Danielzinho, Marcos Antônio, Bobadilha, os caras estão jogando por ali. Mas no momento em que Danielzinho e Marcos Antônio tiverem que rodar o elenco, o São Paulo vai disputar agora. A Copa do Brasil tá para começar. Já começou, mas não pro São Paulo, né? O São Paulo vai para uma fase mais avançada. Copa do Brasil, Sul-Americana está para começar também muito em breve. Brasileirão já começou, tá para começar a ferver o brasileiro. Então nós temos 3 torneios, não tem mais aí o Paulista já era. Então nós temos 3 torneios para disputar de maneira simultânea, junto, tudo acontecendo de uma maneira, num movimento só. Dito isso aí, o
São Paulo tem agora essa necessidade de ter elenco. E para ter elenco, você precisa realmente ter um cara igual o Jordan pro lugar de um cara igual o Alisson, que já começa a fazer falta por não ter substituto para Danielzinho e Marcos Antônio. E o outro pode ser João Moreira. Para todo mundo que sabe, ontem noticiei que o João Moreira voltou pro São Paulo. Ele veio do time do Porto, que rescinde com o São Paulo esse empréstimo. Tinha um empréstimo lá, o São Paulo e o Porto acabaram com o empréstimo e agora o Moreira voltou. Ele não volta, assim, para brigar posição na lateral direita, onde ele vai ter problemas sérios, porque o Lucas Ramon tá jogando e nós temos também ali o menino ali, o Mike também, que pede passagem. O Cedric deve ir embora. Então o Moreira, ele seria terceiro reserva de qualquer forma. Tendo em vista a experiência pequena que ele adquiriu no time do Porto, ele pode agora ser segundo volante. O técnico Hernan Crespo enxerga ele já como um segundo volante. Então ficando Jordan de um lado, possivelmente Moreira do outro e o Luan, Pablo Maia, os caras brigando a posição de primeiro volante, fora o Matheus Ferreira, volante da equipe de base, que deve subir agora também para compor o elenco principal. Então o São Paulo sim se remodelou de uma maneira ali que ele pode de qualquer forma conseguir colocar esses jogadores para jogar ali no time do Tricolor. Vai ficar muito bacana de pensar, muito bacana de ver inclusive. Olha só o que tá rolando também. O Bobadilha, que também é volante, estamos falando muito de volante, mas assim, principalmente eu, não gosto de ficar, o time de volante, é muito volante, ficar, o São Paulo tá procurando volante, o Alan, isso pouco importa, né? Tanto volante, cadê o ponta direita, cadê os caras, cadê o lateral esquerdo? Agora chegou todo mundo. Não tem mais a necessidade de você colocar alguns outros jogadores. O que tá pegando é Danielzinho e Marcos Antônio. Eles montam no time do São Paulo hoje um alicerce, ele é uma base de sucesso, esses dois caras, e quando esses dois caras saírem pra rodar elenco, pra um rodízio, não temos substitutos. Os Marcos Antônio machuca, o São Paulo para de ganhar. E agora nós tivemos o Danielzinho, que o São Paulo vinha de uma invencibilidade absurda, que ganhou de Flamengo, ganhou de Grêmio, não é que pegou ninguém, ganhou de Flamengo, ganhou de Grêmio, ganhou de Red Bull Bragantino, sabe, começou a esboçar uma reação muito boa. O Crespo tirou o Danielzinho de forma inexplicável e calhou do Danielzinho ele ser responsável ali, talvez, a ausência dele foi responsável pela derrota do São Paulo. O São Paulo não andou sem Danielzinho. Ah, mas era o Palmeiras. Tá, mas do Flamengo nós ganhamos. Ah, mas era o Palmeiras. Tá, mas do Grêmio nós ganhamos. Então não tem essa que era o Palmeiras. O São Paulo, o Crespo pipocou ali, tirando o Danielzinho. Tem que ter o reserva. O Bobadilha pode ser esse segundo volante, pode ser esse cara pra jogar ali no São Paulo como segundo volante também, posição que é a dele de origem. Só que o Bobadilha também tá pra ir embora do Tricolor. Assim como o Alisson, que tem aí uma saída praticamente garantida para o Fluminense, o Bobadilha ele tem muito valor de mercado. E além do Real Betis, time da Espanha, cujo Bobadilha nesses últimos dias cresceu muito ali o interesse do Betis por ele, tivemos times aí também da Escócia, como o Celtic, tivemos o Brighton da Inglaterra, nós tivemos o Como da Itália, vários e vários times europeus tentando a contratação do Bobadilha. Não fizeram propostas formais ainda, mas o campo da sondagem e das perguntas para o São Paulo está gigantesco esse campo. Então sim, Bobadilha é um jogador de muito valor de mercado e que o São Paulo, para amortizar as dívidas, para tirar as dívidas que estão ali acumulando, atrapalhando o fluxo de caixa, Bobadilha pode ser um desses jogadores vendidos. Negruti, Hugo Leonardo, Matheus Ferreira, Jordan, esses caras da base, até mesmo o Moreira, eles serão os responsáveis por suprir a ausência de um cara do nível do Bobadilha quando ele for vendido. Até mesmo Pablo Maia e Luan, que também são da base. O São Paulo, com a base, montou um time ali competitivo e que só tá faltando agora despontar. Só está faltando ter oportunidades e deslanchar. Esse Jordan, inclusive, é um jogador zaço que jogou muito bem, mas o Crespo no último jogo optou por tirar o Danielzinho e colocar o Luan, que também não foi mal, mostrou que é um volante e é um cara de reforço sim, fica legal de pensar. Bobadilha então podendo sair imediatamente. O que tá rolando? O São Paulo tem o Ferreirinha, que está sendo sondado pelo Besiktas da Turquia. Então agora na Turquia, não sei como é que vai ficar o mercado de compra com essas notícias fora do futebol, se é que você me entende, não quero nem falar do que são, mas é pesadíssimo. Então na Turquia, ali agora, acho que o mercado não vai ficar voltado muito pro futebol. Mas na próxima janela que abrir,
o Ferreirinha tendo perdido tanto espaço aí no time do São Paulo, é muito provável que na primeira proposta, na primeira oportunidade, tanto ele, jogador, quanto o São Paulo, instituição, queiram vender o Ferreirinha. Um cara que custou 20 milhões de reais pro São Paulo, até um pouco mais, e ganha na casa dos 750 mil reais por mês. Ele não é nenhum jogador barato, pelo contrário, ele é um cara muito caro. Pra não jogar é um problema. Só pra você ter uma ideia, o André Silva, ele tem cifras parecidas com a do Ferreirinha. Custou na casa dos 20 milhões, ganha na casa dos 700 e pouco, é o André Silva. Esse André Silva é um jogador que o Crespo hoje ele conta muito mais com o André do que com o Ferreirinha. Então segurar o André hoje é fundamental. Segurar o Ferreirinha não é fundamental, porque o Crespo, que é o técnico do momento do São Paulo, ele opta por não ter aquele jogador de ponta. Acho um erro, acho que assim que vender o Ferreirinha e mudar o técnico talvez, ou o mesmo técnico, que pode ser até o mesmo Crespo, ele não consiga resultados, a variação tática é colocar um ponta. E quando colocar esse ponta, vai colocar um jogador que talvez não tenha o nível do Ferreirinha, porque quando o Ferreirinha estava aqui, ele não teve valorização nenhuma na gestão do técnico Hernan Crespo. São coisas do futebol, nem estou aqui culpando o Crespo, nossa, que absurdo. Não, tá tudo bem, mas a verdade mesmo é que o Ferreirinha tá escanteado, pagando um pato grandioso aí por tomada de decisão errada, coisa que o Crespo deveria mandar de fazer as jogadas assim, ó. Cruze 60 bolas na cabeça do Caleri e pronto. Drible 2 e cruze. Era só o Crespo falar isso e o Ferreirinha não tomaria decisão nenhuma mais, a não ser obedecer o técnico Hernan Crespo e ganharíamos o reforço extraordinário. Fala pessoal, estamos aí com atualizações importantes do São Paulo. Se inscreva e ative o sininho para receber mais atualizações do Tricolor. Deixe seu like que é muito importante para o crescimento do canal. Utilize o espaço aqui embaixo para registrar sua opinião. Ficamos por aqui com mais esse giro de notícias. Um abraço e até o próximo vídeo.